A TV Assembleia transmite, a partir de agora, o 6º dia de sabatina aos candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 12 candidatos já foram sabatinados. Para hoje estavam previstos mais 3 candidatos. A repórter Nicole Espósito está no plenário com mais detalhes. Nicole? Olá, Luciana. Pela ordem dos convocados, o primeiro candidato a ser sabatinado na tarde desta quarta-feira deveria ser o Walter Conde Filho. No entanto, segundo a informação da assessoria da Comissão de Finanças, o candidato entrou em contato aí via telefone, informando que não poderia comparecer à sabatina. Portanto, o primeiro candidato sabatinado desta tarde passa a ser o Adaíso Fernandes Almeida, com quem eu converso agora. Candidato, por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Sou auditor da Receita Estadual há 25 anos e, ao longo deste percurso, adquiri experiências na área de fiscalização, no planejamento da ação fiscal, na área de orientação tributária, na área de julgamento de processo de primeira e segunda instância, julgador de primeira instância e atualmente julgador de segunda instância, integrante ao Conselho de Recursos Fiscais, formado em Direito e Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário. Entendi que era possível, a partir dos conhecimentos adquiridos, da experiência ao longo deste tempo, entendi que era possível contribuir para a história que está sendo construída no Tribunal de Contas, esse processo de modernização que está sendo estabelecido. Entendi que essas experiências poderiam estar agregando valores. Daí o desejo de me inscrever, como de fato me inscrevi, e estar aqui nesta tarde para ser ouvido por esta comissão. Perfeito. O senhor ainda tem algum tempo? Gostaria de fazer alguma consideração? Entendo que o Tribunal de Contas, da mesma forma que a Secretaria de Fazenda, notadamente os auditores, tem o olhar da sociedade sobre eles. O auditor, a sociedade, o olhar no sentido de que venha prover os recursos para fazer face às demandas, e o Tribunal de Contas, o olhar no sentido de voltado para o gestor. Candidato, desculpe, seu tempo acabou. Bom, obrigada, tá? Eu volto com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Acompanhe a partir de agora os trabalhos. Bom dia, boa tarde a todos. São 13 horas e 34 minutos. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle de Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Primeiro, eu peço à nossa secretária que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura, no dia 1º de outubro de 2013, às 9 horas, no plenário do Dr. Disseu Cardoso, reúne-se a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Controle Tomada de Contas, com a presença do senhor deputado Jamir Malini, senhor deputado José Esmeraldo, senhora deputada Luzia Toledo, senhor deputado Euclério Sampaio, senhora deputada Lúcia Dornelas. Ausente, senhor deputado Glauber Coelho. Licenciado, senhor deputado Sérgio Borges. Afastado, senhor deputado Dari Pagung. Presentes, senhores procuradores, doutor Gustavo e doutor Rafael. A mesa foi composta pelos senhores e senhoras deputados José Esmeraldo, Jamir Malini, Luzia Toledo, Euclério Sampaio, Lúcia Dornelas e doutor Hércules. Havendo quórum, o senhor presidente, deputada Taíde Armani, invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos da comissão e convidou a secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Ata lida em discussão encerrada em votação. Ata aprovada como lida, conforme registrada em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputada Taíde Armani, registrou as presenças dos senhores e senhoras Valcir Gonçalves, contador do IOPS, João Alfredo de Souza Ramos, contador, advogado e auditor, candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo: Elizabeth Gonçalves, mãe de Valcir Gonçalves; Cleidiane Natália Lopes, empresária, esposa de Valcir Gonçalves; Valma Gonçalves
Pividor, irmã de Valci Gonçalves. Itorim Wagner Pimentel Miranda, administrador. Aldine Antunes, advogada. Anderson Santos de Oliveira, assessor técnico estadual. Inesias de Almeida, administrador. Passou-se a ordem do dia. Requerimento da candidata ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, senhora Márcia Jacou de Freitas. Solicitou o adiamento de sua sabatina para a próxima semana, tendo em vista compromisso inesperado de caráter urgente que me impossibilitou de estar presente nas arguições marcadas para os dias 1º e 2 de outubro de 2013. Senhor presidente, é pela aprovação do requerimento. Em discussão, encerrada em votação. Aprovado por unanimidade. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, informou que os deputados que desejarem fazer perguntas deverão se inscrever junto à secretaria da comissão, dando prioridade aos membros da comissão. Conforme as normas do edital 2 de 2013, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, concedeu a palavra ao senhor João Alfredo de Souza, candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para uso da palavra por 10 minutos, prorrogáveis por até 10 minutos, conforme registrado em ata taquigráfica. Logo após a fala do candidato, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passou a palavra aos deputados inscritos para perguntas, conforme registrado em ata taquigráfica. Fazem uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeralda, Luzia Toledo, Lúcio Dornelas, Euclério Sampaio e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, suspendeu a sessão às 10 horas e 41 minutos e reabriu às 10 horas e 46 minutos, conforme registrado em ata taquigráfica. Reabriu a reunião e concedeu a palavra ao senhor Valci Gonçalves da Silva Júnior, na qualidade de candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Faz uso da palavra conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passou a palavra aos inscritos para perguntas. Fizeram uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeralda, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas, Euclério Sampaio e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, convocou a doutora Tânia Maria Pires e Pio para ser sabatinada, candidata ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Candidata não se encontrava presente. Passou-se as comunicações. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, parabenizou a deputada Luzia Toledo pela participação na campanha Outubro Rosa e a todos que estão empenhados na conscientização sobre o câncer de mama. Convocou os senhores candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Walter Conde Filho, Adaíso Fernandes Almeida e Jefferson Luiz Alves, para serem sabatinados amanhã, dia 2 de outubro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e encerrou a reunião às 11 horas e 36 minutos, convidando seus pares para a próxima, que será extraordinária, amanhã, quarta-feira, dia 2 de outubro, às 13 horas, no plenário doutor Disseu Cardoso, desta Casa de Leis. E, para constar, é lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, a ata cabe de ser lida. Não havendo discussão, passaria a votação. Como não tem quórum, deixo para fazer a votação após. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Luzia Toledo. Eu quero comunicar a Vossa Excelência, ao deputado José Esmeralda, deputado doutor Hércules, e a todos que estão aqui e a todas que estão aqui, que eu tenho uma audiência neste momento, já estou no horário, com o governador. Eu vou e volto, tá, presidente? A gente aguarda a Vossa Eu Excelência. peço licença para me retirar. Suspende a sessão até a chegada de mais um membro. Não vai ter jeito. Nós vamos tentar achar. Informado aqui pela direção das comissões, doutor Marcelo Ciano, que, devido à falta de quórum, a sessão está suspensa até a chegada dos deputados para dar quórum à mesma. Eu peço data vênia, peço desculpa, principalmente aos candidatos presentes, por essa falta de quórum. Deputado, Com a palavra, deputado José isso aí não é Esmeralda. falta de quórum, não, isso é falta de respeito. Porque todos os deputados sabem que nesta quarta-feira
tem a sabatina. Por que Vossa Excelência está aqui? Por que o deputado Zé Esmeraldo está aqui? A Lúcia está chegando aí. Então, na verdade, tem que ter mais responsabilidade de estar aqui. E o deputado doutor Hércules. Então, isso aí, não, eu estou falando com relação ao pessoal, doutor Hércules. Nós não vamos entrar em guerra, porque o senhor é bom de guerra, mas eu sou melhor. Então, é uma guerra boa, hein? É uma guerra boa. Pode ter. Não, você está na mesa, mas você está como suplente, mas eu estou citando o seu nome. Você quer que cite suplente não. Você está como deputado que está aqui porque tem esse direito de estar aqui, tá certo? O senhor quer que eu mande pegar lá uma água com açúcar para o senhor? Eu vou mandar pegar uma aguinha com açúcar. Quer? Eu mando. Eu gostaria de informar que, com a presença da deputada Lúcia, a gente tem quórum para dar continuidade aos trabalhos. Não temos quórum para votação, mas para dar continuidade ao trabalho. Eu gostaria de passar a ordem do dia. Antes de comunicar a ordem do dia, eu quero registrar a presença de Adaíso Fernandes Almeida, candidato ao auditor da Receita Estadual. Doutor Adaíso. Doutor Jefferson Luiz Alves, candidato, périto contador e professor, também candidato. E também doutor Duane Luiz Alves, assessor de doutor Jefferson, se encontra presente. Ordem do dia. Na ordem do dia se encontra 4 candidatos inscritos. Pela ordem, gostaria de convocar a doutora Tânia Maria Pires e Pinho. Doutora Tânia Maria Pires e Pinho. Não está presente. Doutor Walter Conde Filho. Doutor Walter Conde Filho. Também não está presente. Doutor Adaíso Fernandes de Almeida se encontra presente. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra doutor Adaísio Fernandes de Almeida, pelo prazo de 10 minutos, prorrogável por mais 10. Gostaria de dizer ao candidato que, após o toque da campainha de 10 minutos, Vossa Senhoria terá mais 10 minutos de prazo para a sua explanação, quer dizer, num total de 20 minutos, como está sendo dado a todo candidato. Com a palavra, doutor Adaísio Fernandes de Almeida. Excelentíssimo senhor Ataíde Armani, digníssimo presidente dessa comissão, excelentíssimos deputados e deputadas que compõem esta mesa, senhoras e senhores aqui presentes. Sinto-me honrado de fazer parte deste momento ímpar na história do Estado do Espírito Santo, protagonizado por esta Casa Legislativa, que, buscando a transparência na escolha do conselheiro do Tribunal de Contas, oportunizou a integrantes da sociedade a candidatar-se. Ao longo dessa sabatina, ao longo destes dias, pudemos contemplar 13 candidatos inquiridos por esta comissão. E essa comissão teve a oportunidade de conhecer perfil, habilidades e potencialidades de cada um dos candidatos que aqui passaram. E podemos dizer que foram excelentes, com propostas que, sem dúvida, enriquece o debate.
E agora cabe a esta augusta casa, seu tempo, avaliar dentre os referidos perfis, habilidades e potencialidades, aquele que melhor se agregará ao projeto de modernização que está sendo implementado no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E venho aqui, humildemente, apresentar-me para e postular esta vaga no Tribunal de Contas. O meu nome é Daíso Fernandes Almeida. Eu sou formado em Direito, Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário. Advoguei e passei no concurso público do Estado do Espírito Santo como auditor da Receita Estadual. E, ao longo deste tempo, ao longo destes 25 anos que isso ocorreu, passei no concurso em 84 e, nesse interim, também havia passado no concurso da Secretaria de Fazenda também do Estado de Minas Gerais. E, em 88, quando fui chamado para assumir o cargo, concomitantemente também, o Minas Gerais havia me chamado e eu optei pelo Estado do Espírito Santo. Ao longo deste tempo, eu exerci diversas funções, auditei, fiscalizei, fiz fiscalização volante, trabalhei em posto fiscal, fui chefe do posto fiscal, fui supervisor de fiscalização, trabalhei como chefe da área de legislação tributária, trabalhei na área de orientação tributária e, como gerente de fiscalização, fizemos planejamento da ação fiscal no Estado. Como gerente tributário, atuamos, dentre outras funções, como julgador de primeira instância do processo administrativo fiscal. Mas antes disso, dessas atividades, e a experiência na área de contabilidade, no exercício de advocacia, me permitiu já, no exercício da atividade como auditor, vislumbrar a necessidade antes do exercício na atuação propriamente dita da fiscalização, imprescindível a necessidade do Estado ser orientador. E muito me alegra as ações que o Estado do Espírito Santo, e podemos dizer que foram pioneiro na implantação do Programa de Educação Tributária. Este programa tem como objetivo levar para a sociedade exatamente qual é a atuação e quais os objetivos da atuação da fiscalização. Eu lembro que, no início das minhas atividades como auditor, e quando nós entrávamos em algumas cidades, notadamente no interior, trabalhei no norte do estado, era visto que muitas lojas se fechavam. A fiscalização entrava, as lojas se fechavam. E entendemos que tudo aquilo era a ausência da informação. E muitas vezes a autuação implementada, a sociedade ela não conseguia entender. Mas a partir desse trabalho realizado de educação tributária, conscientizando a sociedade acerca da atuação e da importância do tributo, a visão se mudou. Também, atuando na área de orientação tributária, nós percebemos que o
o contribuinte, ele tinha necessidade, ele queria realmente atender à legislação. Entretanto, em função das complexidades existentes na interpretação da mesma, havia umas desconformidades no cumprimento. E, a partir do momento em que se oportunizou, socializou a informação para o contribuinte, ele tornou-se mais seguro. E, na minha gestão como gerente tributário, nós, com o objetivo de facilitar o acesso da informação ao contribuinte, nós, utilizando a tecnologia de informação, nós criamos a informação, a perguntas e respostas via internet. Sabemos que as demandas elas são dinâmicas e há uma necessidade de respostas também dinâmicas. E esta socialização da informação através da internet, onde o contribuinte tem como apresentar as suas questões, as suas necessidades e respostas imediatas, nós percebemos que essa socialização da informação trouxe segurança para o contribuinte. Também nós criamos a consulta presencial, onde o contribuinte, via internet, ele marca o horário em que já define os pontos em que ele deseja ser esclarecido, e no horário marcado, lá está um auditor para atendê-lo, para orientá-lo. E nós percebemos a alegria, a tranquilidade que isso gera, porque nós sabemos que a informação ela é imprescindível, né? E quando da abertura, da oportunidade para que integrantes da sociedade pudesse se inscrever como candidato a conselheiro, eu entendi naquela oportunidade que todas as experiências nas quais vivemos ao longo desses 25 anos da nossa trajetória como auditor, e já sou no último nível da carreira, é possível aplicar perfeitamente nas ações, nas atividades inerentes ao Tribunal de Contas. Até porque eu entendo que o olhar da sociedade ela se volta para o fisco, está para o fisco no sentido de que o fisco esteja fomentando os recursos para atender às suas demandas, às suas necessidades. Da mesma forma que o olhar da sociedade, ela encontra-se voltado para o Tribunal de Contas com o sentido de cujo olhar, né, cuja atuação está exatamente, né, na forma em que estes recursos eles são gastos. E entendemos que as atividades elas são extremamente semelhantes e podem perfeitamente serem adequadas, de forma que, da mesma forma que a Secretaria de Fazenda, na atividade de fiscalização, ela desceu até a sociedade através do programa de orientação tributária, dando conhecimento à sociedade daquilo que efetivamente é a atuação e os propósitos, levando para as escolas e transmitindo de uma forma lúdica aquilo que é a atuação. E hoje nós temos uma forma de transmitir didática que é a Vendinha Capixaba, onde as crianças elas têm a oportunidade de conhecer, né, a verdadeira atuação e saber exatamente que aquele que recolhe o tributo, que na verdade quem recolhe o tributo é o cidadão, o verdadeiro contribuinte é o cidadão, e essa consciência é de suma importância. Da mesma forma entendemos que o Tribunal de Contas poderia gerar programa dessa natureza, poderia gerar um programa de gestão de qualidade fiscal, levando para a base da sociedade qual é a sua função. Porque entendemos que a sociedade ela não sabe da importância que tem o Tribunal de Contas.
Por outro lado, também entendemos que o gestor que está na base, né, que estão nos municípios, os ordenadores de despesas que estão nos municípios, quer seja Poder Executivo, quer seja Legislativo, muitas vezes eles cometem algumas desconformidades exatamente pela ausência da informação. Nós temos uma escola no Tribunal de Contas em que essa escola poderia ser utilizada no sentido de levar essa informação, de fomentar, aproximar, socializar a informação. Eu lembro de uma fala de um auditor externo. Ele diz o seguinte: olha, eu me fico um tanto perplexo quando eu vou em um município e vejo a estrutura. Eles não têm estrutura para cumprir as normas. Então, entendo, deputado José Esmeraldo, que é extremamente importante a informação. Entendo que é extremamente importante socializar a informação, porque da forma como nós estamos conduzindo, no nível de desconformidades que se registra, nós estamos caminhando para retirar da vida pública de forma precoce homens e mulheres comprometidos com o bem público, exatamente pela ausência de informação. E exatamente com este propósito, de trazer esta experiência na qual tenho vivido na área de fiscalização, como na fiscalização propriamente dita, no planejamento da fiscalização, né, na orientação e bem como julgador, esta experiência eu trago para ser apreciada pelos senhores. Antes disso, gostaria ainda de dizer que sou casado, né, há 25 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, né, família que eu amo, né, e que são os grandes incentivadores para estar aqui nesta tarde, para estar diante deste desafio. Muito obrigado. Terminou? Obrigado, Todaíso, pela sua fala. Nós vamos passar agora a palavra aos deputados para as suas perguntas. Primeiro deputado inscrito, deputado José Esmeraldo. Quero saudar a mesa, na pessoa do presidente Taíde Armani, deputada Lúcia Dornelas, deputado doutor Hércules, saudar a todos aqui presentes, fazer uma saudação também ao senhor Adailzo Fernandes Almeida, Primeira pergunta: qual é o prazo que o relator tem após concluir a instrução para inclusão do incidente na pauta de julgamento do plenário, conforme o regimento interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo? Se quiser, eu repito. Por gentileza. Qual o prazo que o relator tem após concluir a instrução
para inclusão do incidente na pauta de julgamento do plenário, conforme o regimento interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo. 3 dias. Deputado Zé Esmeraldo, foi respondido, 10 dias. Há 10 dias. Não, Desculpe. eu disse 3 3 dias. 3 dias. Desculpa, 3 dias. Eu que não ouvi aqui. Segunda pergunta. Para a concessão de subvenções sociais destinadas a uma determinada entidade de assistência social, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário constar o nome desta entidade na LDO? Pergunta. Sim, há uma necessidade de constar na LDO. Terceira pergunta. O que é relatório resumido da execução orçamentária? O relatório resumido nada mais é do que um resumo de... É só o final, por favor. Vou repetir. O que é relatório resumido da execução orçamentária? Sim. O relatório resumido é um relatório sucinto de todas as atividades, né, pontuando aquilo que é de maior relevância para dentro do orçamento. Já respondido? Respondido. Senhor presidente, foram feitas as 3 perguntas. E o nosso futuro conselheiro, todo mundo aqui tem que ser futuro nisso, ele respondeu razoavelmente. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a próxima deputada Lúcia Dornelli. Boa tarde a todos e todas que nos assistem no plenário e na TV Assembleia. Saudar os colegas deputados, o presidente da sessão, Ataide Armani, saudar o senhor Adailson Fernandes Almeida, parabenizá-lo pela participação no pleito que ora estamos sabatinando. Vou fazer apenas uma pergunta, conforme fiz a todos os demais candidatos. Queria que o senhor discorresse quais são os estágios da despesa.
Despesas correntes são despesas de custeio, despesas, transferências correntes. A despesas de capital são as inversões financeiras, investimentos e transferências de capital. Ok, eu agradeço. Muito obrigada, deputada Lúcia Dornelas. Não havendo mais deputados, membro efetivo da comissão, passamos a palavra ao deputado Hércules Silveira. Para as suas 3 perguntas, com 2 minutos cada. Senhor presidente, apesar de não fazer parte da comissão, nem como membro efetivo, nem como suplente, mas como dever de desempenhar meu mandato, conforme a população me exige, mais uma vez o primeiro que cheguei aqui no plenário, que não é nenhuma virtude, mas é uma obrigação de nós todos ser pontuais. Eu quero perguntar ao candidato agora, Adeilson, primeiro meus parabéns pelo seu currículo, pelo seu trabalho desenvolvido nesse mistério e notadamente uma pessoa preparada para desempenhar a função de conselheiro do Tribunal de Contas. E a pergunta é a seguinte: como funciona a fiscalização da arrecadação da receita e da renúncia de receitas? Da receita e da renúncia de receita. Por gentileza, o senhor poderia... Pois não, como funciona a fiscalização da arrecadação da receita e da renúncia das receitas? A fiscalização da receita, ela se efetiva a partir de verificação de cumprimento das formalidades legais para a sua cobrança, e a renúncia de receita, ela se observa em função de que a renúncia ela não venha proporcionar uma ausência de recursos para atender a demanda da instituição ou do Estado. Ok. O senhor falou, agora há pouco, em auditoria ou fiscalização, ou quando chega um fiscal ou um auditor num estabelecimento do Estado que às vezes fecha a porta, existe um terrorismo muito grande quando chega um fiscal num estabelecimento. Por que se dá isso? Será porque o fiscal ele já chega com o auditor, ou ele chega com a intenção já de multar, ele chega com a intenção simplesmente, ao invés de orientar, de evitar a multa, como na medicina a gente sempre prega, ao invés de curar, a gente dá a vacina para evitar aquele mal, aquela doença? Como é que o senhor vê essa questão que até hoje funciona dessa forma? Doutor Hércules, isso me permite discordar dessa sua colocação, e quando eu me referi a 25 anos atrás.
A atuação da fiscalização hoje ela é totalmente diferente. A atuação da fiscalização hoje ela é muito mais voltada para o controle, para a prevenção, do que propriamente para uma atuação mais ostensiva. E, quando mencionei isso, em função da própria desinformação do contribuinte no passado. Hoje, em função da abertura, da socialização da informação, o contribuinte hoje ele não vê o fisco realmente dessa forma, mas o fisco se aproximou de tal forma que ele se coloca à disposição no sentido de trazer as informações para o contribuinte para que ele tenha segurança no sentido de cumprir as normas tributárias. Isso é um passado distante que nós já vencemos em função da orientação tributária e da socialização do papel do fisco dentro da sociedade. Não, obrigado. O senhor tem visto na televisão, nós todos, quase todos temos visto na televisão a propaganda do governo do Estado com relação a tentar aumentar a arrecadação dos impostos, naturalmente, através de uma propaganda, daquela propaganda muito tímida, aquela timidez. Eu acho que essa timidez ela não é igual nos estados que têm outros mecanismos que incentivam a arrecadação e que com certeza aumentou a arrecadação e que ajuda o contribuinte. Já fiz aqui mais de uma vez, desde o governo passado, indicações no sentido de que o Estado se adapte e use o mesmo sistema da nota paulista, que tanto o Estado aumentou a arrecadação, quanto o cidadão, o contribuinte, veio a receber recursos. O meu filho morou em São Paulo, 7 anos, está há 3 anos aqui no Espírito Santo, até hoje ele vem recebendo dinheiro que ele pagou das notas fiscais e que foi naturalmente creditado para ele. Eu queria, já que sou especialista no assunto, se o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso. O que o senhor acha da nota paulista para o Espírito Santo? É algo que precisa ser estudado, né? Eu conheço superficial acerca da nota fiscal eletrônica no estado de São Paulo, mas é algo que pode ser efetivamente estudado e avaliado na possibilidade de ser aplicado aqui no estado. Ok, obrigado. Obrigado, deputado Hércules. Não havendo mais deputado inscrito para a sabatina, até pela falta numérica de deputados nessa comissão no dia de hoje, eu passo para as considerações finais. Em primeiro lugar, a doutor Adaísio Fernandes Almeida, por 3 minutos, para suas considerações finais. Senhor presidente, Ataíde Armani, demais integrantes dessa mesa, efetivamente, eu me sinto honrado de poder estar aqui participando deste momento histórico no Estado do Espírito Santo, na definição desse novo conselheiro. Eu tenho certeza que, independentemente daquele que será escolhido, eu tenho certeza de que todos aqueles que aqui passaram e aqueles que ainda passarão estarão trazendo para esta casa informações interessantes no sentido de contribuir para a modernização do Tribunal de Contas do Estado. Estou certo disso e quero agradecer a esta oportunidade de poder estar aqui. Muito obrigado. Eu gostaria que permanecesse para ver as considerações do deputado. Com a palavra, o deputado Zé Esmeraldo, 3 minutos.
tem pouca coisa a falar, deputado Ataíde, mas eu acho importante e concordo com as palavras do sabatinado. É importante e corajoso, né, vir aqui. Eu acho que isso é um exemplo de cidadania, essa abertura que está havendo a partir deste ano aqui na Assembleia, ela realmente levantou a autoestima de tantas pessoas capazes, competentes, e nós tivemos vários, como o caso de hoje. Então, isso nos enche de alegria, é o que tinha a dizer. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, deputada Lúcia Dornella, 3 minutos. Estou contemplado, senhor presidente. Deputado Hércules da Silveira. Hércules Silveira, por 3 minutos. Sem dar. Presidente, eu quero agradecer as palavras que o candidato fez à Assembleia e também aos deputados presentes. Tão bom que seria todos os candidatos que fizessem dessa forma educada. Mas eu também tenho que dizer ao senhor que o senhor não tem nada que agradecer. Simplesmente nós estamos cumprindo o artigo 248, inciso 2º do Regimento Interno. Muito obrigado. Eu gostaria também, antes de suspender a sessão por 5 minutos, de parabenizar o doutor Adaísio Fernandes de Almeida por estar aqui presente hoje. Eu acho que foi uma abertura que essa casa deu a que se inscrevesse vários candidatos, num total de 22. Alguns premeditadamente se inscreveram para depois renunciar, e Vossa Senhoria teve a hombridade de se inscrever, vir aqui ser sabatinado para a candidatura de conselheiro do Tribunal de Contas. Eu quero parabenizar por isso. Eu quero dizer, mais uma vez, essa comissão ela tem o caráter técnico de estar ouvindo e sabatinando os candidatos, em acordo com o nosso regimento interno e nossa Constituição. O julgamento não será da comissão, o julgamento será do Poder Legislativo, no momento apto e oportuno, após essa comissão elaborar um relatório de toda a sabatina feita com todos os candidatos. Obrigado, doutor Adaísio, que Deus ilumine a nós, ao senhor e a todos. A sessão está suspensa por 5 minutos.